Olá, meu diretor e diretora. Sejam muito bem-vindos ao resumo da newsletter edição de dezembro da Sete Marketing. Eu sou a Bruna Gil, sua consultora de marketing e vendas, e olha só, chegamos no último resumo de 2025, mas com gás total. Para quem é do B2B, bom, a gente sabe, né? O planejamento de 2026 provavelmente já está atrasado ou já está no forno. E por isso, eu separei para vocês o menu da virada para vocês não perderem o tempo. Nesse episódio, eu vou desvendar as novas regras do jogo do mercado B2B, do Vendedor 4.0, que é tipo um super-herói da IA com ESG, até o que as PMEs precisam de verdade para brilhar em 2026. Vamos falar também sobre as diferenças de comportamento do comprador no ambiente online e no ambiente offline, e a dupla dinâmica, planejamento estratégico e planejamento tático. E de quebra, a gente traz um case de sucesso que deu um turbo no tráfego orgânico do setor industrial. Vamos lá? O primeiro tópico é o tópico de decisão. Então, vamos aprofundar um pouquinho sobre o Vendedor 4.0, que é híbrido, trabalha com IA e também é amigo da natureza. Esquece o que você achava que sabia sobre vendas B2B. O mercado não só mudou, ele passou por uma reescrita total. E quem está no centro dessa revolução hoje é esse novo vendedor. E ele vem turbinado por 3 forças: vendas híbridas, inteligência artificial e a onda do ESG. O modelo híbrido é o segredo da produtividade. 70% é com foco no digital, ou seja, foco máximo na eficiência. É o período de prospecção, de qualificação e de follow-ups, tudo feito a partir de um piloto automático que é guiado por dados, óbvio. E 30% é resolvido no presencial, reservado para o grande finale, aquelas negociações complexas, fechamentos parrudos e papos que só o olho no olho resolvem. É um tipo de um cafezinho obrigatório. A adoção nos times de venda saltou de 39% para 81% em 2 anos. A IA assume as tarefas chatas e repetitivas, prioriza os leads que valem o ouro e libera o time para fazer o que mais importa, que é fechar negócio. Não é à toa que quem usa a IA tem 1,3 vezes mais chances de crescer o faturamento. É a sobrevivência da forma mais inteligente. E a terceira força é o ESG. E aqui eu não vou te explicar o que é ESG. Eu vou deixar você pesquisar, tá bom? Porque nessa altura do campeonato você já deveria saber. Seu comprador está de olho na sua ética e na sua responsabilidade. 73% dos compradores B2B estão dispostos a pagar mais por fornecedores responsáveis. Agora, o vendedor precisa falar de impacto social e sustentabilidade com a mesma naturalidade que fala de preço e produto. Em resumo, para 2026, estrutura o tempo, bota a IA para trabalhar para você e treina a galera para falar de ESG sem gaguejar. Para entender o novo Vendedor 4.0 a fundo, eu deixei o artigo completo lá no nosso blog. E para complementar essa pauta, a gente falou também um pouquinho sobre a diferença do comportamento de compra online e offline. O nosso cérebro ele é bem bipolar, né? No offline, o papel, o evento, ele ativa a memória profunda e a confiança por ser uma coisa tangível. Já online, nas redes, nas notificações, no e-mail ou no próprio podcast que você está ouvindo aqui, é puro dopamina. Busca velocidade e recompensa instantânea. Então, qual que é o desafio das marcas diante desse comportamento de compra diferente, né? O nosso desafio é ser omnichannel. Eu já venho um tempo falando de marcas que precisam comunicar a partir de 2 canais, tanto no presencial como no offline, e isso junta a pressa do digital com a confiança do físico. E agora a gente entra no tópico tendências para 2026. Ei, diretor e diretora, eu tô de olho aqui que você tá ouvindo esse episódio e você ainda não clicou ali no botão de seguir o nosso canal, tá? É muito importante pra gente conseguir esse dado e entender o que você gosta de ouvir e como a gente pode criar conteúdo mais relevante pra você. Seguiu? Se inscreveu? Muito bem. Agora a gente pode dar sequência aqui. Se a sua empresa é uma PME, uma pequena e média empresa, a resposta para 2026 é simples: agilidade e uso de tecnologia sem complicação. As tendências se resumem a uma tríade de competitividade. Então a gente vem com o IA novamente e a automação como básico. A IA vai ser o motor da produtividade. É o pulo do gato, é usar recurso de inteligência artificial tanto dentro de CRMs acessíveis
E o objetivo é aposentar tarefas repetitivas, economizar tempo e ganhar até 32% de redução nos custos operacionais. Outra tendência é hiperpersonalização. Seu comprador B2B, ele quer ser tratado como único. 85% desses compradores exigem isso. Como é que tá a experiência do seu cliente aí? Ela não é gasto, tá? Ela é o seu cofrinho de receita. A dica de ouro é o avanço zero. Então, use o histórico do seu CRM para garantir que a conversa nunca comece do zero. Seu cliente ele tem que sentir que você sabe o nome dele e o problema dele desde o primeiro olá. Outra tendência é o foco estratégico em ter dados. Então, deixe de lado o achismo. A gente fala há bastante tempo em análise de dados, em tomada de decisão em cima de dados, e seu primeiro passo é ter disciplina em cima desses dados. E a partir daí, a IA consegue te ajudar também a priorizar quem são os leads mais quentes ou taguear oportunidades possíveis aí para alavancar a sua empresa. Se você quer planejar a sua PME para o futuro, tem detalhes dentro do nosso blog também, aprofundando sobre essa pauta. Agora, vamos para a pauta planejamento estratégico e tático, falando aí de 2026, né? A estratégia é o seu destino final, então, quando você está mapeando a estratégia do seu negócio para o ano seguinte, você precisa olhar para o que e o porquê. E na tática, é o seu mapa detalhado disso tudo, né? Que é o como e quando. Basicamente, é você ter uma visão de longo prazo, por exemplo, crescer 40% em vendas. E outro é a lista de tarefas, fazer 40 webinars, otimizar o SEO. Sem estratégia, você gasta energia à toa. Sem a tática, você tem um sonho e não um plano. Foque em medir a velocidade da sua decisão em 2026, ok? E a gente traz nessa edição também um case de sucesso. Esse case é bem fresquinho, a Policil é uma referência em vedações industriais, só que o site começou a ficar um pouco defasado. O foco foi em deixar o site mais rápido, mais intuitivo e com clareza técnica. Sabe qual foi o resultado? Um salto de 87% de acessos e 42% de novos usuários na primeira semana. Parece loucura, né? Mas é verdade. Lá no artigo do blog a gente fez uma entrevista rápida com o cliente, entendeu ali quais eram os pontos e as necessidades e como foi desenvolvido o projeto. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só acessar o nosso blog setmarketing.com.br. Bom, anotou aí todas as tendências, ouviu com calma, se precisar volta o episódio, ouve de novo, tira do 1.5, quero você ouvindo esse episódio no 1.0, sem pressa, e agora a gente pode entrar na nossa pausa para o café. A dica é Emily Dickinson, Poemas de Amor. Uma seleção curta, elegante e surpreendentemente refrescante de poesias da autora norte-americana, curadas por Natália Perrone, para quem vive num ritmo acelerado. Uma curiosidade interessante é que muitos desses poemas são, na verdade, cartas de amor secretas que foram endereçadas a Susan, a nomeada Sue, que depois virou cunhada de Dixon através do casamento arranjado. É o tipo de leitura que cabe perfeitamente no intervalo de um café, mas que ainda assim dá aquela pequena expansão mental que empresários e diretores valorizam. Você relaxa, mas ao mesmo tempo treina foco, imaginação e percepção. Chegamos ao fim do resumo dessa edição. Se você ainda não conhece a Set Marketing, acesse setmarketing.com.br. Muito obrigada por escutar essa edição até aqui. A gente espera ter te ajudado muito no seu planejamento do próximo ano e espero que você saiba usar esses insights para desenhar aí um marketing mais rentável, inteligente e autônomo para o seu negócio. Eu sou a Bruna Gil e a gente se encontra em 2026. Um grande abraço e bons negócios!